Imagine você sendo o maestro de um grande espetáculo. É isso que pode acontecer quando você faz a diversificação dos investimentos. Olá, amigos, eu sou Augusto Fernandes. Faço você, investidor iniciante, a investir com inteligência e segurança. Se você quer entender sobre diversificação e dar um show nas suas finanças, esse é o seu lugar. Fica aqui até o final do vídeo, já curte, comenta e compartilha. Amigos, é uma grande maravilha quando você entende que diversificar está o segredo da segurança financeira. Parece justamente o contrário, porque o pensamento é contraprudente, mas já dizia o ditado popular, deixar os ovos numa única cesta pode ser muito perigoso. Então, se você quer entender o show da diversificação dos portfólios, você está no lugar certo. E vamos tocar essa sinfonia para mudar a realidade dos seus investimentos. Olha o seguinte, você imagina que se você fosse para um concerto e tivesse apenas uma única nota tocando, enfadonhamente, repetidas vezes, sem cessar, uma única nota, por mais que você apreciasse a música, por mais que você apreciasse o concerto, uma única nota interminavelmente tocando iria te causar irritação e principalmente iria te tirar do sossego. A história iria se repetir. Curiosamente, algumas pessoas acham que deixar o dinheiro todo no seu CDB de um grande banco ou todo na poupança é a coisa mais segura a se fazer, mas é justamente uma única nota tocando repetidas vezes, enfadonhamente. E eu vou te provar que a diversificação é o segredo da segurança. Porque, claro, obviamente, nem todas os investimentos crescem simultaneamente. É quase certo, você tem visto, se a bolsa cai, o dólar sobe, se o dólar sobe, a bolsa cai, ou se a criptomoeda tem uma variação muito intensa, se o petróleo explode, o ouro diminui, se a inflação explode, o ouro aumenta. Você vê que essa sinfonia de ativos financeiros é que dá a grande orquestra do mercado e dos mercados. Agora você imagina que se você tivesse num grande banquete, naqueles banquetes de café da manhã colonial, naqueles banquetes que você pode comer livremente, ou como se fosse um grande cruzeiro, ou café da manhã de um hotel de resort, você de férias e podendo comer livremente. É esse prato da diversificação que são as oportunidades dos portfólios que existem hoje no mercado financeiro. Agora você imagina, você iria se contentar apenas com um pouquinho de proteína e um café amargo, sem nenhum tipo de adoçante? Você de férias, num grande cruzeiro transatlântico, podendo tudo all-in, comer à vontade, ou num grande hotel com café da manhã colonial e totalmente à sua disposição? Claro que você iria provar de um pouco de cada coisa. E assim são os investimentos. Eu criei essa figura exagerada do café da manhã com várias opções, que é justamente o que os investimentos fazem para você. E eu vou entrar agora mais detidamente na parte técnica de como que você pode diversificar nos seus investimentos usando justamente essas opções. Uma delas são as ações, o mercado da renda variável. Nenhum investimento tem tanto potencial de ganho exponencial, instantâneo, como o mercado de ações. De repente uma empresa consegue um grande contrato, consegue valorizar-se no mercado. Num único dia, a sua ação pode crescer 20%, 50%, 40%, como já temos visto. Hoje mesmo o mercado fechou uma ação até tão quanto desconhecida, como a gente provou aí no Reels e postou anteriormente, o da Vibra, que era a antiga Brasil, a BR Distribuidora. Hoje ela valorizou-se quase 7%. E por que isso ocorre?
Olha que curioso, que interessante o caso dessa ação. 4 dias atrás, o presidente, o CFO da Petrobras, disse que esta ação no mercado, nem por R$1, ela estaria até muito cara. Claro que isso não soou muito bem nem para o mercado, nem para a empresa e nem para o CFO. Ele disse em tom de brincadeira. E 4 dias depois a ação se valoriza quase 7% num ritmo de pregões que o mercado vem dando e em queda. Já ontem foi a 10ª vez seguida e esse fenômeno se repetiu em 84. Mas olha que curioso nessa ação. Essa empresa trabalha com biodiesel, com combustível, e ela se omitiu de importar, preferiu produzir internamente o diesel, que foi largamente importado na Rússia no primeiro semestre, e no segundo semestre os Estados Unidos, que fornecia para o Brasil o seu diesel, já que a gente ficou sem o diesel da Rússia devido à guerra, naturalmente, os Estados Unidos passou, a escassez de diesel na Europa, passou a exportar para a Europa. É melhor ganhar em euro do que ganhar em reais. E lógico, os Estados Unidos passou a fornecer para lá e faltar aqui. Curiosamente, esse movimento se deu nesta semana mais intensamente, e hoje, único dia, a ação se valoriza em quase 7%. E isso é muito curioso notar. Então as ações, ela tem um ganho exponencial assim que nenhum outro investimento consegue fazer, do mercado financeiro, claro, naturalmente. Um outro tipo são os derivativos de ações, que são as opções. As opções que tem mais liquidez, Vale, Petrobras e algumas dos grandes bancos, essas opções, e a gente mostra aqui nos stories, eventualmente, principalmente agora próximo ao vencimento, quinta-feira é o vencimento dessas opções, a gente mostra como num único dia ou em questões de horas um ativo pode se valorizar 130%, como foi o de hoje que a gente fechou, a opção que a gente trabalha hoje da Petrobras, está lá no Stories, você pode ver isso, ou lá em resultados no nosso destaques aqui do Instagram. Isso para mostrar, imaginem, em 2 horas um ativo comprado por centavos se valorizar 130%. Já tivemos ativos que valorizaram 400% e começamos com centavos. Esse é o ganho exponencial do mercado financeiro e você pode diversificar através disso. O outro exemplo são os títulos de renda fixa, como o Tesouro Direto, os títulos do governo. Eles também te dão segurança e você pode diversificar em 3 tipos: pré-fixado, IPCA e taxa Selic. Imagine você atrela o seu investimento a 3 tipos de indexadores e pode ter, desta forma, segurança financeira, liquidez em resgatar o teu investimento a hora que você quiser e também um ganho muito maior do que o CDB, do que um LCI, do que um LCA, do que a poupança, do que um fundo DI, por exemplo. Falando em fundos, pode existir alguns fundos que podem ser atrativos, a depender da taxa de administração e a depender da taxa de performance. Se tiver taxa de performance, fuja, não vai valer a pena. Se tiver taxa de administração maior que 2%, é inviável. Até 1% é interessante, desde que o retorno que esse fundo. E se ele for de multimercado, investir em ação, você pode aprender a fazer isso sozinho e ter muito mais autonomia. Uma outra forma de diversificar seu portfólio são imóveis, commodities, moedas, as criptomoedas. As criptomoedas são uns ativos interessantes que estão na moda, colocando o Bitcoin e o Ethereum. Lembrando, gente, eu falo isso quase toda live, o investimento tem que ficar no seu CPF, nunca de terceiros. É o seu CPF vinculado à corretora, vinculado ou ao banco, à corretora ou à B3. Ele fica sob custódia nesses 3 lugares, mas é o seu CPF. Você abre o aplicativo, seja do banco ou da corretora, e consulta lá rapidamente. E se você quiser resgatar, você tem acesso. Isso chama-se liquidez e é isto que lhe dá segurança. Os títulos de mercado, a previdência privada, a depender também da taxa de performance, da redução do imposto de renda, é um caso a ser analisado.
existem, né, desta forma, vários tipos de derivativos e de ações que você pode fazer. É como se fosse, mais ou menos, uma grande orquestra com vários instrumentos, onde com a harmonia certa, com o maestro certo, no momento certo e no tom certo, você consegue extrair dessa orquestra os melhores rendimentos. É assim que você coloca as ações, se coloca em BDRs, aplica em opções, em fundos imobiliários, em renda fixa no Tesouro Direto, nos 3 principais e mais conhecidos, em ações internacionais, stocks, REITs, que são os fundos os fundos imobiliários nos Estados Unidos, ou ainda em bonds, que são as rendas fixas americanas. Tudo isso orquestrado vai te dar rentabilidade e segurança. Para de pensar, muitas pessoas pensam, vou deixar tudo no CDB, tudo na poupança. Deixar os ovos tudo numa cesta é o meio mais fácil de correr um extremo risco. Diversificar é um meio de ser um grande maestro, uma forma de ser um grande maestro e ter naturalmente todos os seus rendimentos trabalhando para você a todo instante e a todo momento. Não existe fórmula mágica, naturalmente, todos os investimentos têm o seu certo risco, mas quando você sabe orquestrar, usar estratégias, mesmo nas ações, seja ações de crescimento, ações de dividendos, ações que têm um potencial de ganhos mais exponenciais, você pode naturalmente, com esse balanço, ser o grande maestro da sua orquestra financeira. E para terminar, naturalmente, essa melodia financeira que nós estávamos falando há pouco, lembrando que a diversificação é como se fosse uma bela galeria de arte, onde vários quadros você pode desfrutar e admirar os rendimentos que esta beleza de quadro. É mais ou menos quando você diversifica, quando você entra no Louvre, por exemplo, várias alas, vários quadros, vários artistas, e assim você garantir a sua rentabilidade, garantir a sua segurança patrimonial, garantir a sua segurança financeira e garantir também a sua rentabilidade ao longo do tempo. É como quem tem, por exemplo, vários empregos, várias fontes de renda, sendo que isso é o dinheiro trabalhando para você e o esforço é muito menos, é mais intelectual. Eu espero que você tenha gostado hoje do nosso passeio nas orquestras e no mundo da arte e consiga de alguma forma ser esse grande arquiteto ou esse grande maestro da sua vida financeira. Busque a diversificação, busque diversificar o seu portfólio, busque várias fontes de renda e desta forma você sendo um grande maestro, você vai ter a oportunidade de ouvir a sinfonia dos seus investimentos crescendo a cada dia, o dinheiro trabalhando para você. E aí você vai ouvir isso. O som dos juros compostos crescendo na sua conta e você naturalmente desenvolvendo a liberdade financeira para fazer o que você quiser da vida, até apreciar um grande concerto ou a sua banda preferida. Um grande abraço e até amanhã, onde nós vamos falar um pouco mais sobre como multiplicar o seu dinheiro com inteligência e segurança. Um grande abraço.